queridos irmãos, que as vibrações de paz, de luz, de amor e de caridade continuem a circular em torno de nós. É interessante observarmos que numa segunda-feira de feriado, onde poderíamos, e é justo quem pode, estarmos ou num feriado prolongado, nos divertindo, aproveitando o tempo que nos é concedido, muitos optaram por aqui estar, sem desconsiderar aqueles que viajam, que procuram se divertir ou até mesmo descansar. Isso também é uma necessidade. Mas o tema que nós estamos utilizando na noite de hoje é um tema que traz para nós uma importância muito grande. E esse tema, ele foi abordado, dado a sua importância por Emmanuel, quando ele lançou o livro Pensamento e Vida. Esse livro é um livro antigo, mas ele tem uma atualidade considerável nos dias que atravessamos. E Emmanuel, colocando a proposta do livro, ele assim pontua. Perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito, algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam agora. E lembramos que por isso, de singela cartilha, palavras que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento, anotações humildes que repontam o cérebro como flores que rebentam o solo, sem pertencerem fundo ao jardim que as recolhe por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Pensamento e vida. Chamamos no mundo espiritual e sob a mesma designação, oferecendo-a aos nossos irmãos de lutas, temporariamente internados na esfera física. Nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso de milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. E aí nós observamos quando Jesus traz para nós essa colocação em um dos seus discursos, onde ele asseverava: o Pai e eu somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E nós podemos observar e notar com muita nitidez que essa é a meta de todos nós como espíritos. Nesse triangular em que atravessamos, ora no mundo invisível, ora no mundo visível, que é o mundo dos encarnados, nós vamos nos exercitando nessa proximidade da identidade do pensamento com o Pai. Certa feita, Jesus indaga também aos discípulos a seguinte questão: quem disse que eu sou? E os apóstolos responderam: uns dizem que é Elias, outros que João Batista, ou algum dos profetas. E tomado de um envolvimento espiritual, Pedro revela: tu és o Filho de Deus. E Jesus certifica essa afirmativa
perspectiva de Pedro, que naquele exato momento ele identificara-se com as ondas divinas para revelar uma verdade que era a condição de Jesus entre nós. Todos nós sabemos que os pensamentos que nos circulam, eles vão criar a nossa atmosfera psíquica. O teor dos nossos pensamentos está na razão direta daquilo que exterioriza o nosso interior. Ora, dentro dessa qualificação geral, nós podemos notar que muitas vezes nós nos associamos a grupos de pensamentos, onde existe em nós uma identificação do teor da origem do próprio pensamento. E podemos também observar que nessa hora nós formamos os grupos solidários, as associações por ideias, por atitudes, por pensamentos. Vamos trazer uma coisa bem simples. O pensamento, dentro dos seus vértices, dos seus caminhos, ele abriga uma série de situações. Leon Denis diz que o pensamento é criador e que nós somos obreiros do nosso pensamento. Isso é uma verdade incontestável, porque vejamos bem, se nós sentimos alguma coisa física e superlatizamos esse mal-estar que estamos sentindo, a dor não aumenta. Se nós temos um problema e concentramos o teor das nossas vibrações mentais, aumentando a carga daquele problema, o pensamento que sai de nós, ele cria formas, ele cria força, ele cria situações que, por nós investirmos nessa capacidade que temos de criar, superlatizando aquela ideia, automaticamente nós vamos aumentar o nosso problema. Porque nós vamos observar que existirão pessoas que passam pelas mesmas dificuldades e não sofrem tanto quanto nós sofremos. E a causa dessa dicotomia, dessa divergência de posição em relação a uma dor que tem identidade, ela está voltada única e simplesmente para esta questão dessa injeção que nós damos no aumento dessa dor que nós temos. Quando nós vemos o universo maravilhoso, organizado, harmônico, no seu processo de absorção e dispersão, nós podemos entender que esse universo é o resultado da mente do Criador, porque há uma harmonia perfeita emanada do pensamento do Pai, equilibrando toda essa conjuntura, toda essa engrenagem do universo. Leon Denis tem um pensamento magnífico, onde ele fala a respeito de Deus, como esse Deus Pai, como essa proposta que estamos destinados de um dia termos essa identidade a qual Jesus nos recomendou. E ele diz que Deus é o centro inefável de onde divergem e se fundem em síntese sem limites todas as ciências, todas as artes, todas as verdades superiores. Deus é o espírito da sabedoria, do amor, da vida, o poder que governa o mundo. E se somos seus filhos, e se Deus criou-nos como espíritos capacitados a pensar, é porque nós estamos destinados
destinados a essa meta da evolução e do equilíbrio dos nossos pensamentos. Essa semana nós tivemos a oportunidade de participar do sepultamento das pessoas em que efetuamos um trabalho que gostamos imensamente, que é a visita aos enfermos. Nós visitamos essa casa, ela é composta de uma velhinha a quem visitamos, da filha dela e do genro dessa senhora. São pessoas já de terceira idade, essa velhinha e o genro dessa senhora. E sempre nos chamou a atenção pela qualidade dos pensamentos que circulavam na cabeça de Lucino. Eu vou nominar porque Lucino pode ser, ou até dar o nome mesmo, porque ele desencarnou na sexta-feira. Ele tinha já 92 anos, era um homem voltado para as letras, fazia versos. Eu nunca vi, nós já estamos nessa casa visitando há 6 anos, e nunca vi aquele homem com depressão, com pensamentos mórbidos. Ele estava sempre trabalhando a sua mente, sempre operando como obreiro do pensamento, na qualidade e no teor dos seus pensamentos, e consequentemente as correntes mentais às quais ele se associava tinham o teor da força emitida pelo seu pensamento. E ele desencarnou na sexta-feira, nós estivemos presentes ao sepultamento, e se nós pudéssemos dizer que há beleza no momento da morte, nós diríamos que houve beleza no momento da morte. Porque aqueles filhos, aqueles netos que afluíram aquele sepultamento me passaram toda a beleza da conduta de Lucino em relação àquela família. São verdades do cotidiano. Olha o fruto colhido pela qualidade dos pensamentos emitidos durante uma vida inteira. Emmanuel nos diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Por isso, Emmanuel fala da importância desse livro, que ele tanto serve para o mundo espiritual, como também para o mundo carnal. Essa questão do pensamento, ele tem uma importância tão grande na nossa vida, porque pela associação e pela sugestão a que todos nós estamos subordinados, muitas vezes nós entramos em ondas de pensamentos, em correntes de pensamentos, em correntes magnéticas que nos causam mal. Uma associação de pensamento, imaginemos, um grupo de pessoas que tem o hábito de falar mal da vida alheia. Quando nós nos associamos a essa corrente de pensamentos, qual o nexo que nós fazemos com o mundo espiritual? Seriam espíritos superiores ou seriam espíritos ainda vinculados ao teor vibratório da Terra? Quando nós nos colocamos diante de processos depressivos, onde nós criamos situações mórbidas que vão afetar o nosso sistema nervoso, simpático, e automaticamente vamos interferir no sistema imunológico, nós criamos para nós uma série de doenças. Nós exacerbamos situações que, por essa conexão que existe entre mente e corpo, irão nos afetar.
falando a respeito dessa questão da ligação das forças mentais, da ligação que existe nessa relação mente e corpo, ela diz o seguinte: quanto mais é vitalizada a mente pela fixação de qualquer ideia, mais predominante se lhe torna, passando a comandar todas as aspirações que envolvem o ser humano e a sua vida. E isso é uma verdade constatada nos livros. Existe um relato no livro Ação e Reação, onde André Luiz vai trazer para nós uma situação acontecida na mansão em que Druso e Silas dirigiam. Era um local afastado da mansão, era uma casa que tinha um aspecto assim, envolvente por um nevoeiro, e havia ali um dos tratados que eram tratados naquela mansão, mas que no processo de recuperação estabelecia um tratamento também auxiliando aqueles que estavam em piores condições do que ele. Exatamente como nós fazemos quando nós vamos às visitas, quando nós nos dedicamos ao trabalho do bem, ajudando nas favelas, nas periferias, onde almas mais atormentadas, mais necessitadas recebem o nosso auxílio, o nosso conforto. Nós estabelecemos uma condição de processar uma correspondência política, dar lá o tomacá, né, para que nós também cresçamos. E, tomando conta desta casa, este homem que estava também em tratamento na mansão, mas que optara por tratar aquelas almas mais decaídas, era o Orzil. E ele, naquela casa, onde ele abrigava 3 tratamentos de 3 espíritos numa condição mental extremamente dolorosa. E André Luiz, orientado por Silas, dirige-se a essa localidade para que se processasse o estudo. E Silas chega e cumprimenta o Orzil e indaga de como estão aqueles 3 espíritos. E diante da situação apresentada, Silas dá uma lição em relação às situações difíceis que esses espíritos se encontram, que não se categoriza como um castigo ou como se eles fossem desprovidos da misericórdia divina. O próprio teor das suas vibrações mentais faz com que eles permaneçam naquela condição, porque o dia em que eles alterarem o seu tônus vibracional, eles estarão libertos daquela situação. E quando lá chega, o primeiro caso em que eles se deparam é com um daqueles enfermos que trazia as características, através do seu pensamento ligado ainda à condição do momento da morte, as impressões ainda do estado de putrefação. E essa situação, ela era de tamanha inferioridade que causava em André Luiz e aqueles que estavam ali em estudo daqueles casos, náuseas, porque aquilo era produzido pelo próprio efeito mental do espírito que, mantendo a sua mente ainda naquela situação, reproduzia aquelas cenas sugestionado pelo pensamento que ele mantinha ainda na situação de estar naquela condição tão inferior. Ainda
outra situação, nós vamos ver o caso de Veiga. Veiga era um homem que lutava durante 25 anos para conseguir a fortuna deixada pelos seus pais. Essa luta fez com que talvez ele se desgastasse organicamente e mal ele obtivera a herança, ele desencarna. Desencarna o corpo, mas o espírito não. E nessa situação ele se vê preso à herança e aos 3 filhos que ele deixara e que se encontravam na terra em situação extremamente litigiosa, porque disputavam entre si através de precatórios, através de atos de corrupção, de compras de testemunhas ou de juízes, para que cada um deles ficasse com a quantia maior da herança. E interessante que o pai, ainda preso à situação terrena, pelo seu pensamento ainda voltado para o dinheiro, foi expulso por eles, porque eles se tornaram pior do que o pai. E Silas relata que este homem não educara os filhos dentro dos padrões de religiosidade ou de respeitabilidade, nem nunca ouvira falar do mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe, nunca tiveram, nunca receberam essa evangelização necessária para, num momento como esse, o Espírito ter recursos para utilizar. Daí a importância de nós, desde o início, desde da nenenzinha ali na barriga, que já vem estudando, ouvindo, provavelmente entrará no curso de evangelização. Isso é de suma importância para o espírito, porque as ideias, os pensamentos circulantes vão tomando forma e vão criando a atmosfera psíquica do espírito. Então, esses rapazes agiam assim e eles tinham um magnetismo tão forte que eles até expulsaram o espírito do pai de casa, porque eles estavam extremamente apegados àquele dinheiro. E o pai, na espiritualidade, não se conformando com a situação, trava um verdadeiro duelo com aqueles 3 filhos, onde ele cada vez mais se atormenta e, segundo a administração da orientação de Silas, para que André Luiz e Hilário observassem as vibrações daquele homem, Silas diz assim: amparado evidentemente pelas vibrações que o envolviam, ele deixava transparecer todo o tormento e todo o seu apego ao dinheiro e aos bens que deixava na terra. Aproximando-se mais de Veiga, ele percebe a presença de André Luiz e de Silas e ele pergunta: sois juízes? Viestes me julgar? Lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia e os meus filhos me tomaram. Desejava pelo menos acompanhar a partilha do espólio que me interessava, mas meus rapazes amaldiçoaram a influência, impondo-me cada passo frases venenosas e hostis. E aí, este homem ainda indaga: dizei-me, por que motivo terei alimentado infelizes ladrões, julgando acariciar filhos de minha alma? Casei-me quando moço, acalentando sonhos de amor e gerei espinheiros de ódio.
E a situação era tão drástica porque a madrasta que ele deixara, que cuidara dos filhos, esses filhos criaram uma situação que a levaram ao manicômio. E isso cada vez mais revoltava aquele espírito. E diante do ensino que Silas ministrava aquele homem, ele se aproxima dele e irradia um pensamento para que ele perdoasse aqueles filhos. Afinal de contas, eram seus filhos. E ele esbrava: nunca, nunca perdoarei recorrer aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto meus filhos me torturaram. Muitos poderão pensar: mas que assunto pesado! Nós não estamos vendo isso na sociedade? Nós não estamos vendo essa qualidade de pensamentos voltados única e simplesmente para a inferioridade, quando nós podemos observar que a humanidade nunca atravessou um período tão crucial de processos obsessivos, onde nós vemos situações, não vamos aqui pontuar nada porque não é o objetivo do trabalho, onde mentes atormentadas, mentes, poderíamos dizer assim, até numa palavra, endemoniadas, se deixam levar por essa ordem de espíritos inferiores que, utilizando o mecanismo da mediunidade, utilizam-se da influência maléfica para que esses espíritos, que são médiuns todos nós somos, como está lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, influi os espíritos em nossos pensamentos, e o que os espíritos dizem? Influi muito mais do que pensais. De ordinário, eles vos dirigem. Então Emmanuel estava certíssimo quando ele coloca pensamento e vida, chamamos no mundo espiritual, e sob essa mesma designação oferecemos-la aos nossos irmãos de lutas temporariamente internados na esfera física. E ainda dentro dessa narrativa que estamos lembrando, o caso de Veiga, ele faz uma alerta a um outro espírito que estava também em tratamento naquela casa onde Orsil, sem ter grandes condições espirituais, mas processando um trabalho também de, através de ajudar aqueles espíritos, ele também se ajudaria, e observando que até as vibrações que Orsil ainda mantinha, pela sua pouca superioridade, estavam mais próximas da vibração daqueles espíritos tão inferiores. E, como nos narra André Luiz, ele era um homem grandão. Olhem que também há necessidade até disso para o tratamento desse tipo de espíritos. E eles, Silas alerta que fosse observado no outro compartimento um homem profundamente triste, sentado no fundo da prisão, de cabeça prendida entre as mãos e de olhos fixos em parede próxima, seguindo-lhe a atenção no ponto que concentrava os seus raios visuais, a modo de espelho invisível, retratando-lhe o próprio pensamento. Vimos larga tela viva em que se destacava a enluarada rua de grande cidade, e conseguimos distinguir no volante do carro, perseguindo um transeunte bêbado,
espancadas. Por que estamos trazendo isso? Não para aterrorizar nem para atemorizar, mas para que nós reflitamos que temos de ter muito cuidado com a qualidade dos nossos pensamentos. Vamos sofrer essas influências? Claro que vamos. Ninguém fica imune a ocorrências que estão acontecendo, como o caso dessa menininha. Nós não podemos nos isentar disso, mas temos de ter cuidado para não mergulharmos nesse psiquismo doentio, trazendo para a psicosfera geral daqui do nosso ambiente, e até porque não dizer do próprio Brasil, porque é um caso que está atingindo o próprio Brasil, um sopesar de vibrações negativas. Todas as vezes que nos advermos ao noticiário, ao vermos até as criaturas que estão envolvidas, emitamos uma vibração de piedade. Dona Ivone, relatando no Devassando o Invisível, ela nos alerta para isso. Não que vamos compactuar, nem saber se é, se não é, como não foi, mas quebrarmos um pouco essa corrente mental que se estabelece e que cada vez que se olha, que se vê, que se fala, que se comenta, eu vou formando uma rede. Ali entra a minha opção. A que rede eu quero pertencer? A rede do bem? A rede da compreensão? A rede da piedade, da misericórdia? Ou a rede dos juízes implacáveis, como muitos de nós fomos na Inquisição? Condenadores, acusadores. Não podemos nos alienar das situações, isto é uma verdade, mas temos de ter esse ponto de equilíbrio, esse ponto morto. O carro, quando fica no ponto morto, ele não vai nem para frente nem para trás, né? Então, esse ponto morto que nos permite essa condição de não sermos absorvidos por essa corrente magnética avassaladora. Fala-nos ainda Silas a respeito deste homem, da criação mental dele. O sentimento de culpa desse homem que matou numa rua deserta aquele outro homem era tão intenso, o remorso era tão aterrorizador que ele via constantemente aquela cena, porque o atormentava. O que seria isso em termos de qualificação de pensamento? Seria a fixação numa ideia. Isso às vezes até acontece conosco. Já repararam, quando nós temos um problema, aquele problema fica martelando na cabeça da gente? A gente vai, toma banho, vai para o chuveiro, lava a cabeça, deixa a água cair, saiu do banho, volta a pensar de novo. É uma ideia dominante, é um pensamento dominante que nós temos de nos educarmos para que essa ideia não se torne uma ideia fixa, porque é o exato momento onde se estabelece uma brecha espiritual, onde os espíritos que não são nossos amigos buscam um ponto onde se fixam e alimentam aquela ideia. No próprio livro Ação e Reação, André Luiz nos fala dos espíritos conzenados. O que são espíritos conzenados? São espíritos que são colocados, acho que se não me engano é libertação, são espíritos que são colocados para manterem o pensamento dominante, no ação e reação mesmo. E esses espíritos, eles eram colocados
pelo chefe da falange para manter ali no pensamento do Luiz aquela ideia constante de só ficar pensando em dinheiro, só pensando em dinheiro. Esses espíritos não eram inimigos daquele rapaz, eles apenas estavam ali na utilização de um recurso da espiritualidade inferior para manter aquele pensamento, porque eles só pensavam naquilo. Então, olha como nós temos de ter cuidado com a qualidade dos nossos pensamentos. E dentro dessa colocação, Silas diz: notava-se a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. A leve chamado de Silas despertou como fera roubada a quietação do sono. E ele bradava: não há testemunhas, não há testemunhas, não fui eu que me atropelou o infeliz. Não obstante, o odiasse com razão. Que pretendem de mim? Denunciar? Covarde. Espreitavam-me então a rua na hora da morte? Silas, após fitá-lo compadecido, falou: deixemo-o. Está completamente embriagado às recordações do crime que cometeu, querendo continuar depois da morte a escarnecer da justiça. Ainda dentro dessas características do pensamento, onde nós somos sugestionados e sugestionamos, automaticamente nós somos sugestionados e nós também sugestionamos os outros. Vamos trazer um exemplo simples da nossa vida. Sai um produto novo na televisão. A gente que é dona de casa, né? Viu o produto, aí vai no supermercado, o que a gente faz? Vai direitinho procurar nas prateleiras onde está aquele produto que foi lançado pela televisão para que eu compre. Olha como o pensamento ele tem esses meandros, né? Vejamos bem, no exato momento que eu vi a propaganda me sugestionou. Mas quando eu cheguei lá no supermercado, eu não estava vendo a televisão, mas a sugestão já estava na minha mente. Era eu que estava querendo comprar, porque eu tenho a liberdade de optar ou não, de ceder ou resistir. A mesma coisa ocorre com a assimilação de ideias. Por isso que nós temos de nos prender, e é muito bonita essa frase que tem aqui no quadro, né? Que estudo o espiritismo sem qualidade, não é? O espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. É muito bonito isso, porque é através do estudo que nós realmente vamos educando o nosso pensamento. Essa questão do pensamento, da sugestão, ela é tão importante que Ernesto Bozano narra um caso de uma moça que era uma jornalista, a Felícia Skatcher, onde ela fazia um estudo com fotografia do pensamento, porque isso existe, né? A pessoa tira uma fotografia e pode aparecer um espírito. Mas a força do pensamento é tão grande que essa moça, ela era inglesa, ela era uma fotógrafa, se dedicava a essa especialidade, e certa feita ela foi fazer uma matéria com um clérigo lá, e ela e esse homem, socialmente, vamos tirar um retrato, vamos marcar esse encontro, essa pesquisa que você está fazendo. E ela vai para tirar a fotografia. Quando ela vai para tirar a fotografia, ela se lembra assim: poxa, eu saí tão às pressas que não tive nem tempo de escolher uma blusinha melhor para vir. E ela pensa numa blusa que ela gostaria de estar vestindo naquele momento. Qual não foi a surpresa ao se revelar a fotografia?
através da ideoplastia, ela criou ali, a blusa não estava ali presente, mas ela criou aquilo e ficou registrado. Isso não é uma fantasia, é uma coisa que ficou registrada através da forma. Assim também somos nós em relação às situações que nós criamos. Muitas vezes nós forjamos criações mentais que tomam formas e que são pura e simplesmente criações da nossa mente. Quando nós vemos uma pessoa alienada, alucinada, o alucinado ele não diz que vê as coisas. A gente não pode dizer que ele não vê, não. Ele vê sim, porque dentro da criação mental dele, ele está vendo aquilo. Aquilo não é uma realidade que possa ser perceptível aos olhos comuns, porque aquilo é uma criação mental dele. Em Recordações da Mediunidade, nós vamos relatar um caso de um padre que, em encarnações pregressas, ele houvera tratado muito mal a um escravo a fim de que cavasse ouro para ele. E esse espírito desencarnado perseguia esse outro espírito que o atormentara e o humilhara durante tantos séculos. E numa determinada encarnação, ele vem como clérigo e o espírito, como era um espírito liberto da carne, após muito procurá-lo, descobre naquele clérigo, através da roupa de um sacerdote, aquele espírito que o atormentava. E em determinado momento, ele, encontrando, ele começa através das suas vibrações mentais a atormentá-lo e levá-lo a uma condição de extremo vexame, porque ele, atormentando através do pensamento aquele homem, ele abandona, porque não tinha condições de se manter mais como clérigo, e passa a cavar constantemente. Buscava pedras que, na visão mental dele, na formação mental dele, ele tinha como pedras valiosas. Então, isso tudo que a doutrina espírita nos traz é um grande elemento de informação para que nós eduquemos o nosso pensamento e não temamos essas revelações como coisas que atemorizam, mas sim como situações que nos informam, como também os espíritos nos intuem a fim de que possamos ser influenciados pelos bons pensamentos, como foi o caso de Mário Silva no Entre a Terra e o Céu. Aproximava-se o momento que aquele espírito encontraria um inimigo seu de outras vidas. A espiritualidade forja toda uma circunstância onde é levado aquele Mário Silva a um culto no lar, onde o capítulo a ser estudado era o capítulo 5 de Mateus, no versículo 25, que fala da necessidade da reconciliação com os inimigos. E aquele culto traz ideias que vão martelar na cabeça de Mário Silva, como da necessidade de perdoar, como um enfermeiro que ele era, tem as suas mãos para curar, tem as suas mãos para curar, que não devemos alimentar o ódio não traz nada positivo, muitas vezes até nos inferna, e no momento exato do confronto com o inimigo, porque ele é levado
isso muitas vezes não acontece conosco. Nós assistimos a um estudo, nós assistimos a uma reunião, nós lemos um livro, muitas vezes até uma propaganda desses desses papeizinhos que existem em carros, com frases minúsculas, né? Aqueles adesivos, né? Então, nós muitas vezes somos alertados. Isso aconteceu uma vez comigo. Eu estava assim, passando por uma dificuldade muito grande e na frente, o carro que ia assim atrás tinha um adesivo que dizia assim: Deus te guia. Olha, aquele lembrete, no momento de aflição, ele tem uma força incrível. Quantas vezes é um amigo que chega perto de nós, quantas vezes é até uma criança que nos diz alguma coisa, que nos fortalece, que nos reanima. É a atuação da espiritualidade, porque como existe a atuação das forças negativas, existe a atuação das forças positivas. Por isso que nós perguntamos a princípio, a que rede de influenciação eu estou associada? A que rede de influenciação, de pensamentos eu estou vinculada? Porque no exato momento em que o problema se instala, eu, se estiver associada à rede do bem, eu receberei esse reforço. Quando Kardec coloca na doutrina espírita o fora da caridade não há salvação, é justamente porque é na execução do bem, é na prática do bem, é no pensamento do bem que eu vou mergulhando na rede do bem. Por isso que é importantíssimo para nós essa prática do bem. E finalizando o nosso estudo, Leon Denis nos diz assim: Deus está sim em cada um de nós, no tempo vivo da consciência. É aquele lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha. Homens, aprendei a emergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Interrogai-vos no silêncio e no retiro, e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós. É Ele que leva e faz resplandecer no fundo das vossas consciências as santas imagens do bem, da verdade, da justiça, e é honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes o culto diário, que essa consciência ainda obscura se purifica e se ilumina. Pensamento e vida é o que nos recomendam os Espíritos. Singela cartilha falada que dispomos em nossas tarefas, trazida sobejamente pelos recursos das ideias contidas na doutrina espírita. Oxigenemos a nossa alma, o nosso ser espiritual com essas ideias, porque, como nos diz Denis, os pensamentos podem ser turvos ou brilhantes. A opção depende de cada um de nós. Que Jesus